Você crê que Deus pode falar ao seu coração? Eu, vindo para cá, estava pensando no nome da convenção. Eu gostei muito, né? Aceleração com propósito. Então, o que é acelerar com propósito? É saber para onde você está indo. Sabe, de nada adianta você acelerar se você não sabe para onde está indo. Que adianta ter uma Ferrari, um tanque cheio e não saber para onde ir? E não saber dirigir? Você vai ter a velocidade, você vai ter a aceleração, mas você não vai sair da garagem. Sabe, nós recebemos essa palavra na virada do ano sobre a vinha, de que esse seria o ano da aceleração sobre as nossas vidas. E nós estamos iniciando o segundo semestre e talvez até agora nada acelerou. Pelo contrário, talvez você perdeu coisas. Talvez você sentiu até agora a maior resistência da sua vida. E isso tem paralisado seu coração. E quando Deus prepara dias como esse de hoje, é para destravar a sua visão. Sabe, é para que você possa enxergar o que está diante de você. Como eu disse, para que então você possa acelerar para o rumo correto. Você tem muitas coisas que estão sobre a sua mão, muitas coisas que você conduz, tem seu casamento, às vezes você está em um relacionamento, você tem uma empresa, você trabalha em algum lugar. E quando o Senhor fala que Ele vai acelerar, é porque Ele vai te colocar em uma nova posição. É porque Ele vai te levar a desfrutar de coisas maiores e coisas que talvez você ainda nem conseguiu imaginar. Por isso que o seu coração deve estar alinhado para que o propósito de Deus possa se cumprir enquanto você acelera. Sabe que nessa manhã, é a primeira palavra agora, né? Que você possa vir para o dia de hoje tendo uma clareza dentro do seu coração, que não pode ser só mais um dia. A Bíblia nos fala sobre a história de Ruth, estava ali com a sua sogra Noemi e tinha a outra nora, que era órfã. E o que Ruth e Orfa tiveram de diferente? Foi que a hora que o calo apertou, Orfa teve a melhor escolha, voltar para a sua vida. Cuidar da sua vida. Mas Ruth fez uma escolha. Ela decidiu permanecer com a sua sogra, mesmo que ela não tivesse nada a oferecer. Por quê? Porque ela tinha o Senhor. E no final da história, Ruth se tornou vó de Davi e Orfa. Ninguém sabe aonde Orfa foi parar. Então entenda uma coisa. Nem tudo aquilo que parece ser bom aos seus olhos é de Deus. Nem tudo aquilo que parece ser o melhor para você é de Deus. Por isso que na sua vida, você precisa ser sempre direcionado pelo Espírito. Você tem que deixar o Espírito conduzir você. O Espírito conduzir as suas escolhas. Nós estamos aqui numa convenção de jovens e um assunto que sempre pega nos jovens é o quê? Sobre casamento. É ou não é? Quem quer casar aqui? Os irmãos, eu vou dar a oportunidade de você declarar de novo. Quanto quer casar aqui? E casar é a segunda escolha mais importante da sua vida. Porque se você escolhe alguém para casar com bases em princípios que não são do Senhor, lá na frente você vai se arrepender. A pessoa pode ser bonita, ela pode ser bem arrumada, ela pode ser desenvolvida, mas se ela não for a pessoa de Deus para você, lá na frente você vai olhar para uma pessoa bonita e vai se arrepender. Sabe, a sua escolha, ela deve ser sempre baseada no Espírito. O que o Espírito quer levar você a tomar de decisão na sua vida? Você precisa ser conduzido pelo Senhor. Amém? Não é a minha palavra, mas eu senti de Deus de compartilhar isso com você nessa manhã. Eu quero falar sobre o chamado de Deus para as nossas vidas, porque é uma coisa que fala muito ao meu coração. Eu estava conversando com o pastor ali em cima. Aos 14 anos eu me converti, mas eu não era do mundo, irmãos. Eu nasci num lar cristão, evangélico, gospel. Eu tinha uma harpa do lado do meu berço e ela cantava quando eu acordava. Era um lar crente. Eu nasci ali no berço evangélico, né? Dentro da comunidade da igreja, fazia parte dos soldadinhos de Cristo. Depois da mocidade. Quem fez parte de mocidade aqui? E eu fiz ali parte. E eu era envolvido. Mas eu nunca tinha tido uma experiência com o Espírito. Nunca tinha tido uma experiência com o Senhor. E a gente passou uma dificuldade na minha família. E na época fomos parar na videira. E a gente passou pelo encontro com Deus. E aos 14 anos eu fui impactado pelo Senhor. E eu lembro que logo após converter, nós estávamos numa oração. De manhã, era 5 horas da manhã, não era crente, né? Orava 5 horas da manhã. Haja chuva, frio, nós ia. E estava lá orando, e na época o meu discipulador veio, colocou a mão na minha cabeça e falou assim: ó, Deus tem um chamado para você, um chamado pastoral. Eu tinha 14 anos, irmãos. Só que eu ouvi aquilo, deu vontade de ser pastor na hora. Não, eu quero ser pastor agora. Só que, irmão, ninguém pode ser pastor com 14 anos. Por quê? Porque entre o chamado de Deus e o cumprimento do chamado, existe o processo. Deus precisava me preparar para que aquilo acontecesse.
E eu não entendia isso. Eu achava que eram as pessoas que estavam me resistindo. As pessoas não queriam me dar espaço, porque eu me considerava alguém habilidoso, eu me considerava alguém que falava bem. E eu quero te mostrar na Bíblia uma pessoa que foi chamada por Deus que também confiava muito em si. Quem aqui já ouviu falar de Moisés? Então Moisés, hebreu, a perseguição se levantou, sua mãe coloca ele numa manjedoura, coloca ele no rio, e ele vai parar onde, irmãos? Na casa de Faraó. O hebreu agora vai ser criado como neto de Faraó. E o que significa ser criado pelos egípcios nessa época? Seria de que ele receberia todo o material, toda instrução, toda habilidade, de que ele seria treinado na melhor escola da época. Ele saberia conduzir o povo em força, em habilidade, em intrepidez. Era alguém preparado naturalmente para realizar um propósito grandioso. Sabe, desde a sua infância, Moisés tinha no seu coração de que ele tinha sido chamado por Deus para libertar o seu povo. Nunca foi escondido de Moisés de que ele era hebreu, mesmo sendo criado na casa de Faraó. E a Bíblia nos relata ali, no capítulo 2, de que Moisés, ele sai dando uma volta ali pelas construções, até que ele vê um egípcio maltratando um hebreu. Batendo no hebreu, e aquilo cria dentro dele uma revolta. Eu imagino que nesse momento, ele pensou, eu tenho uma promessa. Eu tenho um chamado que é libertar esse povo. Ele com as próprias mãos, ele mata o egípcio. Porque ele achava que daquela forma, matando o egípcio, ele estava ajudando a libertar o povo. Mas na onde que Moisés estava se enganando? Era de que Deus não usaria habilidades humanas para libertar o povo. Não adiantava Moisés confiar na sua habilidade. Irmãos, e aqui pega um ponto que muitos de nós caímos. Eu lembro que, assim, quando converti, eu gostava na época muito de Charlie Brown Jr. Eu gostava de ouvir. E sabe qual que era a minha oração, irmãos? Aos 14 anos? Que era para Deus converter o Chorão, porque imagina aquele cara cantando para Deus. Essa era a minha oração. E eu pensava assim, se esse cara cantar para Deus, muita gente vai converter. E hoje, nos nossos tempos, talvez assim, ó, Deus converte a Anitta, porque o show dela lota. Aí ela vai fazer um culto com aquele povo todo, vai todo mundo converter. Irmãos, não vai. Entenda uma coisa, Deus não reutiliza nada que é do mundo. Por isso que quando você chega até Deus, você tem que ter um novo nascimento. Deus não faz remendo. Deus não pega a habilidade que você tinha. Não é porque você sabia fazer alguma coisa no mundo que Deus vai usar aquilo para ele. Você precisa entender isso. Moisés tinha suas habilidades, mas entenda uma coisa, Deus não queria as habilidades de Moisés. Você está entendendo isso? Quando Jesus foi falar com os discípulos, ele disse assim, olha, se vocês não clamarem, as pedras vão clamar. O que isso nos ensina? Era de que para a obra de Deus ser feita, entenda uma coisa, não depende de nós. Qual é a graça disso? É de que mesmo não dependendo de você, Deus fala, se você quiser participar, você pode. Você está entendendo? O propósito de Deus vai se cumprir. Independente das suas habilidades, independente do que você pode ou não pode fazer. Porque aqui tem um contraponto. Tem aqueles irmãozinhos que é humilde demais, né? Ah, não sei falar, pastor, não sei fazer, não sei de nada, não consigo, eu não vou, não avanço, não. É o coitado, é o crente coitado. Por que você não lidera? Não, eu tenho vergonha, eu sei falar em público. Qual é o erro dele? Ele está olhando para ele. Ele está olhando porque ele não pode. Ele está olhando para as suas inabilidades. Só que do outro lado, tem outro crente. Tem um crente que confia nele. Não, pastor, se deixar eu pregar, converte todo mundo. Deus, eu confio em mim. Eu leio a Bíblia, pastor, eu oro todo dia. Os dois são iguais. Por quê? Os dois estão confiando em si próprios. Os dois estão olhando para si. Entenda uma coisa, irmãos. Servir ao Senhor nunca é olhar para você. Sempre é olhar para o Senhor. Você precisa ter os olhos fixados na obra do Calvário que foi consumado. Sabe, se você não tiver esse coração, Deus não vai poder te usar. Deus não pode usar quem confia em si mesmo. Deus não pode fazer quem confia nas suas próprias habilidades. Ainda que você as tenha, entenda uma coisa, você precisa render elas ao Senhor. Quando Deus chamou Paulo era alguém muito habilidoso. Ele foi treinado aos pés de Gamaliel. Ele conhecia as Escrituras. Ele sabia tudo sobre ser judeu. Ele sabia tudo sobre habilidades humanas. Mas quando ele converte, a Bíblia fala que ele pegou tudo que tinha e jogou fora. Por quê? Não servia para edificar a igreja, irmãos. Então para de olhar para você. Para de confiar no seu serviço. Para de confiar na força do seu braço. São dias de confiar no Espírito. São dias
A irmã falou muito bem, são dias que Deus tem chamado uma geração para se levantar, que confia na mão do Senhor, que confia aonde Deus quer nos colocar. Nós tivemos um trabalho até agora muito expressivo em Santo André. Quando nós assumimos em 2020, nós éramos 135 jovens, eram 4 discipuladores, e hoje nós somos 320 jovens, 3 obreiros, eu como pastor, e nós enviamos uma rede dos jovens para os adultos. Os jovens que já tinham os filhos, enviamos eles para os adultos com mais 100 irmãos. Por que isso tudo acontece? Qual foi a estratégia que vocês usaram para fazer isso? Eu falo, irmão, se eu descobrir, eu vou me contar primeiro, porque eu não sei. A gente estava lá, fazendo culto, fazendo discipulado, fazendo normalmente a vida da igreja. E Deus foi acrescentando as pessoas. Por que Deus faz isso, irmãos? Para que eu não tenha uma receita de bolo de como fazer a igreja crescer. Para que eu não confie em mim. Para que eu não confie nas minhas habilidades. Então entenda uma coisa, Deus não vai fazer pelas suas habilidades, e Ele também não vai deixar de fazer pelas suas inabilidades. Você precisa confiar de que aquele que te chamou é fiel para cumprir. Aquele que começou a boa obra, Ele vai concluir. Você precisa andar sobre essa palavra. Talvez você lidera uma célula lá, e sua célula é um tormento. Os irmãos só te dão trabalho, ninguém responde. Eu tinha um anfitrião, irmãos, que era um negócio de doido, assim, ó. No começo ele até ia na célula. Aí um dia eu cheguei para a célula, falei, pai, cadê o irmão? Não está aqui, vou ligar para ele. Não tinha WhatsApp na época, né? Falei, ô mano, onde você está? Não, eu estou na minha avó. Mas hoje tem célula. Ele falou, não vou não. Eu vou mandar alguém levar a chave aí para vocês, mas eu não vou na célula não. Olha só, olha como era a minha célula, irmãos. Aí a gente reuniu lá, fez a célula. Aí eu pedi para o menino levar um louvor, ele levou um louvor horrível, ninguém conhecia, nem ele conhecia o louvor. Sabe quando põe o louvor e aí ninguém canta, que não sabe, também não fecha o olho porque não tem presença, aí fica um olhando pro outro assim, ó. Aí eles olham por isso, e aí, vou fazer o quê? E aí? Irmãos, essa era a minha célula, era terrível. Eu esgotei todas as minhas habilidades. Aí o dia que eu falei assim, Senhor, eu não consigo. Eu entrego nas suas mãos. Aí Deus mudou a história da célula. Você precisa confiar na força do Espírito. Você precisa de olhar para aquilo que você pode fazer para Deus, você precisa confiar o que Deus pode fazer através de você. E Moisés matou então aquele egípcio, e ele ficou com medo que descobrissem que ele tinha matado. O que ele fez? Fugiu. Se lançou para o deserto, lá ele encontra o rebanho de Jetro ali com as suas filhas, ele as defende e tal, e a história vai caminhando, ele se casa com aquela moça, e Deus enfia ele no deserto por 40 anos. Olha só, a vida de Moisés, ela é dividida por 3 ciclos de 40 anos. Os primeiros 40 anos, Moisés confiava em si. Eu sou o cara. Eu posso fazer. Eu tenho habilidades. Você vê que no primeiro ciclo, não é mencionado que Moisés é gago. Não menciona-se inabilidades de Moisés. Por quê? Porque Moisés era bom. Ele mata o egípcio, foge para o deserto. Deus escondeu ele no deserto por 40 anos. Até que um dia, ele observa de longe assim, um graveto pegando fogo. Uma sarça pegando fogo. E o que chamou a atenção dele? Era de que enquanto o fogo pegava, a sarça não consumia o arbusto. Não era destruído. Irmãos, aqui já estava a revelação do chamado de Deus para Moisés. Eu vou pôr o fogo e o fogo não vai te cansar. O fogo não vai te consumir, porque o poder de Deus não era dependente do arbusto. Você está entendendo? O que fazia o fogo queimar naquela sarça, o que fazia o fogo pegar ali, não era o arbusto. Não era o que o arbusto podia fornecer para o fogo, mas era o sobrenatural. Era o fogo naquele lugar, sem depender daquele arbusto, e ele continuava queimando. Era o Senhor dizendo para Moisés, eu vou queimar em você, e não vai ser pelo que você pode me oferecer. Vai ser pelo simples fato de que eu te escolhi. Irmãos, esse é o chamado de Deus para nós. Deus nos escolheu para uma obra. Deus nos levantou em uma geração. Sabe, se você observa os anos, você vai perceber que a nossa geração talvez é a geração que tem enfrentado as piores coisas da vida. Como o mundo tem se depravado. A pastora Luiz ministrou aí uma palavra esses dias sobre as profecias dos fins dos tempos. Tudo que está acontecendo exatamente na nossa geração. Tudo de ruim acontece agora. E por que Deus nos levantou agora? Porque nós somos a resposta que esse mundo precisa.
Deus não nos levantou para vivermos em uma situação confortável. Deus nos levantou para sermos a voz do Senhor nessa geração. Sabe, enquanto o mundo tem gritado, é hora da nossa voz se levantar com a verdade do Evangelho, da graça que salva, que alcança, que transforma. Por isso que você precisa entender sobre o seu propósito, sobre o seu chamado. Sabe, Moisés tinha clareza de que ele tinha sido chamado por Deus. Talvez você tenha clareza do seu propósito. Talvez você tenha clareza do que Deus quer fazer com você. Mas qual é o problema? Você está acelerando para o lado errado. Você está andando contrário ao seu propósito. Moisés tinha um chamado, libertar o povo. Mas ele estava andando pelo caminho que confiava em seu próprio braço. E aí o que Deus precisou fazer em meio à aceleração? Ele precisou parar Moisés. E ele parou onde? No deserto. Então, o primeiro ciclo, Moisés confiava em si. E no segundo ciclo? No segundo ciclo ele dizia, Senhor, como que eu vou falar? Eu sou gago. Ele entendeu um princípio, irmãos. Ele entendeu algo muito importante. Era de que Deus não faria através das suas habilidades. E aquela sarça, então, consumida pelo fogo, começa a falar para ele. Eu vou levar você para libertar o povo. Eu vou levar você para transformar a história daquele povo. E o que Moisés precisava fazer? Agora ele precisava responder ao chamado do Senhor. E a sarça fala, Moisés, Moisés. E ele diz algo que o irmão falou, eis-me aqui. Irmãos, não adianta você ter o chamado se você não responde ao chamado. Não adianta você ter o chamado se você não sabe como cumprir o chamado. Então eu estava conversando com o irmão ontem. E a nossa visão como igreja, ela é muito completa. Nós temos a visão. O que é a visão? Visão é aquilo que nós vamos fazer. Visão é onde nós queremos chegar. Visão é o que nós vamos realizar através do poder de Deus. E o que é a estrutura? A estrutura é onde nós colocamos a visão para acontecer. É onde nós aplicamos o que o Senhor tem nos dado. Do que adianta ter uma Ferrari e não ter combustível? Não adianta nada, vai ficar parada lá. Você vai dar partida, daqui a pouco a bateria vai viciar, você não vai conseguir nem olhar no painel da sua Ferrari. Por quê? Está sem combustível. Ou seja, não adianta você ter uma estrutura, não adianta você saber como fazer, se não existe uma visão queimando no seu coração, se não existe uma paixão, se não existe aonde você quer chegar. E não adianta você ter essas duas coisas se você não tiver uma visão clara de como cumprir o seu propósito. Às vezes você tem um chamado pastoral e você nem sabe como é que faz para ser pastor aqui. Você nunca chegou no pastor e falou, pastor, ó, Deus me chamou, eu quero ser pastor. O que eu preciso fazer? Pode me usar, pode me preparar, me ajuda a cumprir esse chamado da minha vida. Então você precisa estabelecer metas e alvos claros para você ver Deus se manifestando através de você. Então aos 14 anos, quando eu tive essa experiência com o Senhor, eu cheguei no meu pastor, falei, ó, Deus me chamou, e agora o que eu faço? Aí primeiro ele riu, né? 14 anos, daqui a pouco vai falar que quer ser jogador de futebol, quer ser médico, quer ser outra coisa. Por quê? A nossa geração ela é muito constante, concorda comigo? Tinha um menino que andava comigo, ele queria ser pastor. Pastor falou, não, eu quero ser pastor, ele tinha 16 anos. Eu quero ser pastor. Hoje ele está com 22 e ele quer ser empresário. Esse negócio de pastor, o quê? Pastor não dá dinheiro. Por quê? Porque é um coração que não está fixado em uma palavra. Tudo que parece ser agradável aos seus olhos rouba o seu coração. Por que Eva caiu? Porque a Bíblia fala que ela olhou para aquele fruto e aquilo pareceu o quê? Agradável. Pareceu bom aos seus olhos. Por que Orfa largou Noemi? Porque o caminho pareceu melhor. Por que Ló escolheu as campinas verdejantes? Porque aos seus olhos pareceu melhor. Irmãos, toda vez que você confia na sua visão natural, você vai se perder. Você precisa confiar na visão do Espírito. Você precisa confiar no que o Espírito quer fazer através de você. E você vai perceber que ao longo da história, Deus sempre procura jovens dispostos a serem usados pelas mãos de Deus. E qual é a principal característica desses jovens? É de que eles não possuem habilidades naturais nenhuma. Você vai ver ao longo da história, ele só escolhe quem? Ou é viúva, ou é órfão, ou é pobre, ou é o último filho. É assim ou não é, irmãos? Alguns nem a família é mencionado como Elias. Ninguém sabe de onde Elias veio, porque não era alguém importante. Não era alguém que tinha poder, naturalmente falando. Por que Deus faz isso, irmãos? É porque quando você começar a ser usado por Deus, as pessoas vão ter que dizer, foi Deus mesmo. Eu lembro que no dia da minha ordenação, eu estava lá, fui ordenado, aí os irmãos vieram me cumprimentar, pastor. Aí eles me abraçavam, aí eles falavam assim, ó, tô feliz, cara, porque
Deus falou para mim assim, que se você virou pastor, eu também posso. Falei, amém. Amém, glória a Deus. Ninguém desconfia que foi Deus que me chamou. Porque eu aprendi a ler na 6ª série, irmãos. Dei trabalho demais para minha mãe na escola. Eu lembro que eu repeti de ano, primeiro dia de aula, na repetência, a professora falou assim para mim, você não vai dar em nada na vida. Primeiro dia, eu falei, não, pelo amor de Deus. Primeiro dia, que era uma palavra de motivação para me dar certo, já veio esse balde de água fria. Por quê, irmãos? Não tinha habilidade natural nenhuma. Esses dias os meninos perguntou, pastor, você joga bola? Eu falei, não. Falou, pastor, e truco? Também não. Eu achava que eu era bom no videogame, levei um discípulo esse dia, perdi para ele. Falei, rapaz, eu não sei fazer nada. Tudo que eu tento fazer dá errado. Por quê, irmãos? Porque, naturalmente falando, eu não tenho habilidade nenhuma. Eu não posso confiar na força do meu braço. Eu sou obrigado a confiar em Deus. Eu sou obrigado a confiar no que Deus pode fazer através da minha vida. E eu vou dizer, é a melhor coisa que eu sei fazer. Confiar no Senhor. Você está entendendo o que eu estou falando? Você consegue se identificar comigo? Tem alguém aqui assim? Sabe, irmãos, a Bíblia nos mostra lá em Gênesis 1 que Deus criou tudo a partir do nada. Sabe, se você quer que Deus realize alguma coisa em você, você precisa ser o nada. Você precisa dizer, olha, pai, eu sou nada, não tenho nada para te dar, mas eu estou aqui. Se quiser me usar, eu sou aqui esse barro de argila aqui, se o senhor quiser colocar ouro dentro de mim, eu estou à disposição. Irmãos, a Bíblia fala assim que Deus, ele procurava, até encontrar Davi. O que Deus procurava? Sabe, se ele procurasse gente habilidosa, os irmãos de Davi, lá na casa de Jessé, tinham sido encontrados. Se Deus procurasse força, talvez no exército de Saul, Deus tinha encontrado alguém. Mas o que Deus procurava, que encontrou só em Davi? Deus procurava um coração entregue. Um coração sedento pela presença de Deus. Sabe, é a mesma coisa que Deus continua procurando hoje. Corações entregues, corações sedentos. E no chamado de Moisés não foi diferente. Por que Deus chamou Moisés? É porque Moisés tinha um negócio com Deus, irmãos. Ele tinha um desejo pela presença de Deus. Ele tinha um anseio pela glória de Deus. Ele tinha um anseio de andar com Deus. E ele foi chamado então pelo Senhor. E Deus o leva ali até a casa de Faraó para que ele fale com o Faraó. As 10 pragas vêm, ele liberta o povo e agora ele entra no último estágio de 40 anos da sua vida. São os 40 anos do deserto com o povo. E o que você vê que acontece no deserto? Provisão de Deus. Milagre. Irmãos, seja sincero, deserto é lugar de sofrimento. Mas o que o sofrimento nos habilita? Ele nos habilita a participar do milagre. Amém. Irmãos, só pode ressuscitar morto se tiver um morto. Você está entendendo o que eu estou falando? Só pode ter provisão, milagre financeiro se tiver alguém pobre. Se você não for pobre, não tem milagre financeiro. Você quer que Deus te leve a experimentar o sobrenatural? Então para de reclamar das condições que você vive e agradece. Tenha a visão correta da circunstância que você está vivendo. Eu aprendi uma lição na minha vida. Toda vez que eu passo por uma dificuldade, eu não entristeço, irmãos. Eu dou glória a Deus. Falo, Deus quer me ensinar mais uma coisa. Deus quer me levar para mais uma situação. Mas quando você está lá, no olho do furacão, muitas vezes você não consegue observar isso. A gente tem analisado que existem 3 tipos de homens. O primeiro, ele enxerga a situação contrária como natural. Isso está acontecendo porque eu cometi erros naturais e esses erros estão trazendo sobre mim as consequências. Esse ainda não entendeu que o mundo é espiritual. O segundo nível é aquele que olha para as circunstâncias contrárias e diz assim, o diabo está me resistindo. Ele fica ali orando, lutando contra o diabo. Mas existe o terceiro ponto, que tem que ser o nosso ponto. É quando você não olha para o natural, é quando você não olha para o diabo. É quando atrás de toda circunstância você vê Deus te ensinando. É quando você percebe o cuidado de Deus. Sabe? E Moisés foi levado para o Senhor a ter esse tipo de visão. Ele não enxergava a perseguição de Faraó como o diabo resistindo. Porque a palavra nos mostra que foi Deus quem endureceu o coração de Faraó. Por que Deus endureceu o coração de Faraó? Porque estava ensinando para Moisés uma lição. Qual era a lição? Não vai ser pelas suas habilidades. Eu vou mostrar para você que quando tudo parecer que vai dar errado, vai ser nessa hora que vai dar certo. Foi exatamente assim. Teve que chegar até a 10ª praga para libertar o povo.
Por quê? Para mostrar que era Deus agindo em favor de Moisés. Para mostrar que era a mão do Senhor os conduzindo. E foi assim durante todo o tempo no deserto. Quando faltava carne, Deus mandava carne. Faltava água, Deus mandava água. De noite era frio, tinha uma coluna de fogo. De dia era calor, tinha uma nuvem de glória para trazer sombra. O que é isso, irmãos? Quando Deus te chama, Ele também te sustenta. Às vezes você fica olhando para o chamado de Deus, e aqui já tem um outro contraponto da história. Primeiro Moisés foi chamado confiando nas suas habilidades. E agora Moisés precisava entender que o mesmo Deus que o chamou, Ele ia cuidar de Moisés. Ele ia trazer o suprimento. Você precisa confiar nisso. Às vezes você fica lutando contra o chamado de Deus, como Jonas. Deus trouxe um chamado para Jonas, vai pregar em Nínive. O que ele fez? Vou para outro lugar. Vou para Tarso, eu vou fugir. Entenda uma coisa, não dá para fugir de Deus. Não dá para fugir do chamado de Deus. Sabe qual é o homem mais infeliz da terra? É aquele que sabe que tem um chamado e resiste para não viver. Sabe por que ele vai ser infeliz? Porque aonde ele estiver, ele vai estar triste. Ele pode tentar tampar a vida dele com um monte de coisa. Não vai dar certo. Sabe qual que é a maior realização que o homem pode ter? É quando ele está no centro do propósito de Deus. Ele pode ter todas as dificuldades. Ele pode ter tudo contra ele. Se ele está no lugar certo, no lugar que Deus colocou, ele está em paz. Por isso que Jesus conseguia dormir dentro do barco no meio de uma tempestade. Ele sabia que aquele lugar era o lugar que Deus tinha para ele. Você precisa confiar no Senhor. Você precisa confiar naquele que te chamou. Sabe, esse chamado, ele precisa arder dentro de você. Sabe, irmãos, nós somos jovens e todo jovem tem dentro de si um desejo de viver coisas grandiosas, o desejo de participar de coisas grandes, um desejo de marcar a história de alguma maneira. Você vai perceber que no mundo não é diferente. Alguns querem marcar a história porque são jogadores de futebol. Outros querem marcar a história por serem empresários de sucesso. Mas o que existe em comum? Nós queremos fazer coisas grandiosas. Mas sabe qual é a coisa maior que o homem pode fazer? É fazer parte da edificação da igreja. Sabe por quê? Na eternidade não vai ter grande empresa. Na eternidade não vai ter time de futebol. Mas sabe o que vai ter? Vai ter uma igreja que foi edificada nesse tempo. Sabe, Deus está te chamando para coisas grandiosas. Talvez você recebeu um convite para liderar uma célula e está resistindo. Talvez porque você não se vê preparado. Irmãos, esse é o maior erro que tem aqui no nosso meio. É quando você desafia alguém e fala, mas eu não estou preparado. Quem está? Quem está preparado? Quem pode fazer alguma coisa para o Senhor? Irmãos, nós não respondemos ao desafio porque nós estamos preparados. Nós respondemos ao desafio porque nós confiamos naquele que nos desafia. Sabe, o Senhor não vai te deixar na mão. Quando você decide responder ao chamado do Senhor, você precisa confiar que quando você estiver lá na célula e tiver momento de dificuldade, Ele vai estar com você. Ele vai estar te fortalecendo. Ele vai estar te fazendo passar pelas dificuldades, vencer as adversidades. Mas você precisa confiar naquele que chamou você. Você precisa confiar na palavra que foi liberada sobre o seu coração. Sabe, se talvez você ainda não tem o chamado queimando dentro de você, essa convenção é um dia que o Senhor separou para que Ele possa falar com você diretamente. Sabe que dentro do seu coração existam duas fomes nesse lugar. Se você ainda não sabe o seu chamado, que você coloque diante de Deus. Pai, eu não vou embora daqui enquanto o Senhor não revelar para mim o que eu fui chamado para fazer. E a segunda coisa, se você já tem esse chamado, você precisa pedir para Deus direção de como conduzir a sua vida. Sabe, nós observamos aí, irmãos, quando fiz seminário em 2012, tinha um pastor que me inspirou demais. Foi assim, um dos pastores que mais me ensinou sobre proximidade, sobre cuidado. Eu lembro que a gente ia no sítio com os pastores toda quinta-feira. E o seminarista era colocado para lavar a louça. A gente era o último a comer, tinha que lavar a louça e correr para pegar carona para o pastor para voltar embora. Então era assim, tinha que trabalhar demais. E aí todos os seminaristas lá no fim da fila sofrendo, comendo resto. Mas tinha um pastor que ficava com a gente. Estava lá com nós, ia lavar a louça com a gente. Ficava até o último com a gente. Ele ensinou demais. Mas esse cara cometeu um erro na vida dele. Ele sempre teve o chamado para ser pastor e casou com uma mulher que queria ser bombeira. Olha que loucura. Era um homem de Deus. Tinha unção. Tinha vida. Era bom para dar aula, era bom para acompanhar. Mas ele cometeu um erro.
Chegou uma hora que não deu para negociar. Ela falou assim para ele, ou você larga a igreja ou eu largo você. Aí ele largou a igreja, irmãos. Aí o ministério dele fez assim, ó. Hoje nem casado mais ele tá. Ele virou andando por aí, atrás de igreja. Abre uma igreja, ele vai. Aí abre outra, ele vai. Aí um dia ele tá lá no Web Uber, outro dia ele tá na Dínamos, outro dia ele tá no outro lugar, tá lá no Vitor Azevedo. Qual que é o problema disso? Ele perdeu as raízes. Ele perdeu os fundamentos. Por isso que eu estou falando para você, não adianta você ter o chamado queimando no seu coração se você está tomando uma direção de vida contrária. Você precisa deixar que nesses dias Deus escave você. Você precisa deixar que nesses dias Deus te prepare para viver uma vida extraordinária nas mãos dele. Irmãos, esse é o processo. Até Moisés. Qual que era a promessa que Deus tinha para Moisés? Era de que ele levaria o povo para um lugar que emana leite e mel. Por que ele passou 40 anos na casa do faraó? Para aprender. Por que ele queria aprender? Para libertar o povo. Por que ele passou 40 anos lá no deserto perebolana, aprendendo que ele não era ninguém? Porque dentro do coração dele tinha uma palavra. Você vai libertar o povo e levar eles para uma terra que emana leite e mel. Por que ele andou mais 40 anos no deserto com o povo? Por quê, irmãos? Porque dentro dele tinha uma palavra. É a palavra que vai te sustentar. Sabe, vão existir dias que quando você estiver lá cumprindo seu chamado, não vai ter ninguém para te dar um abraço, não vai ter ninguém para te liberar uma palavra, não vai ter ninguém para profetizar sobre a sua vida. Sabe qual a única coisa que você vai ter? É a palavra que te chamou. É isso que te sustenta. É isso que vão fazer com que os seus pés não sejam abalados. Quando você vai ver a construção de um prédio, antes do engenheiro subir, antes do cara que vai mexer na hidráulica subir, alguém precisou preparar uma sapata, um fundamento. E aí um terreno vazio, você vê a obra lá. 3 meses de obra e nada do prédio subir. É assim ou não é? Mas esses caras constroem que não sobe nada. O que eles estão fazendo? Preparando o fundamento. Sabe, na sua vida, quando você não está enxergando as coisas, não despreze achando que Deus não está fazendo. Deus está colocando dentro de você os pilares de sustentação. Se Deus te dá uma coisa muito grande por fora e você não tem fundamento, vai ter um dia que isso vai desabar. Por isso que antes de te tornar relevante, por isso que antes de te tornar conhecido, Deus quer te tornar alguém firmado na rocha. Quando nós vemos essa parábola lá que Jesus conta, ele fala que tinham 2 homens. Um construiu a casa na areia e um construiu a casa na rocha. A única coisa que diferencia os dois é o lugar que eles construíram. A Bíblia diz então que vieram a tempestade, subiram os rios, vieram os ventos sobre os dois. Quem tinha casa na areia perdeu. Quem tinha casa na rocha, depois de toda a dificuldade, permaneceu. É isso que você precisa desejar para a sua vida. É isso que os jovens precisam ansiar, por uma construção que vai permanecer. Sabe qual que é o grande problema dos jovens? A gente acha que o tempo não vai passar. A gente acha que vamos ser para sempre jovens. É assim ou não é? Você olha para a vida e fala, não, eu acho que eu nunca vou envelhecer. Aí você vai virando Peter Pan, né? Você tem 40 anos, acha que tem 15. Não pode, moço. Você tem que entender os processos de Deus na sua vida. Por isso que você não pode negociar o seu tempo. Por isso que você não pode desperdiçar o seu tempo. Por isso que você tem que entender que a cada tempo que você passa diante de Deus, você tem que tirar lições para que a sua construção possa crescer, para que o seu fundamento esteja bem estabelecido. Por que Moisés não abriu mão do povo? Teve um momento que ele chegou ali, era ele e Deus. Falou, Deus, eles não estão respondendo. Aí Deus fez uma proposta, irmãos. Deus fez uma proposta para Moisés. Moisés, é o seguinte, vamos matar todo mundo. Aí eu te dou um povo novo. Irmãos, tentadora. É tentadora ou não é? Você olha para a célula e fala, Deus, não aguento mais esse povo. Aí Deus fala assim, não, vamos matar todo mundo. Te dou uma célula nova. O líder ri agora, né? Nossa, Senhor, era bom, hein, aquele irmão lá, só dá trabalho. Levar ele para a glória. Irmãos, foi Deus quem fez essa proposta para Moisés. Por que Moisés não aceitou? Porque tinha uma palavra. Levar aquele mesmo povo, difícil, a desfrutar de um lugar de vida. Sabe por que leite e mel eram o que emanavam dessa terra? Porque leite e mel são os únicos alimentos que ninguém precisa morrer para ter.
é alimento de vida. Deus estava dizendo, eu vou tirar esse povo das mãos fortes de Faraó e vou levar eles para um lugar de vida. E era isso que fazia Moisés passar por toda dificuldade com aquele povo. Toda incredulidade. Ué, gente que reclamava do maná, irmãos. Ah, não aguento mais ver provisão de Deus, eu queria outra coisa. Olha só, irmãos. Era povo que reclamava da liderança de Moisés, dos próprios irmãos. Era gente criando problema. Uma travessia de 40 dias demorou 40 anos. E por que Moisés permaneceu? Por causa de uma palavra. Sabe o que vai sustentar você? A palavra. E pastor, como é que eu sei que a palavra está me sustentando? É quando você tem todos os motivos para ir embora. O pastor errou com você, você não gosta do louvor, é longe da sua casa. Você tem, todo mundo te daria, pode ir, ó. Você pode ir embora. Mas você decide ficar. Por quê? Por causa de uma palavra. Escuta uma coisa. Esses são os aprovados. Esses são aqueles que passaram pelo fogo. Esses são aqueles que passaram pela dificuldade e saíram vitoriosos. Foram aqueles que decidiram permanecer por causa do chamado de Deus. Irmãos, entenda uma coisa. Você nasceu para um chamado. Você nasceu para um propósito. Você não pode achar que sua vida é do acaso. Aconteceu. Você não pode achar que você foi um erro. Que às vezes a gente acha que você estava na barriga da sua mãe e Deus falou, não, o Reginaldo vai nascer, o que eu vou fazer com ele? Ah, eu vou pôr ele para ser pastor. Não foi assim, irmãos. Olha como foi. Deus criou um chamado. Vai ter um pastor de jovens lá em Ribeirão. Quem vai ser esse pastor? Eu vou criar o Reginaldo. Você está entendendo? Foi assim que Deus te criou. Antes de te formar, Ele já tinha formado o que você seria. Por isso que na sua vida precisa existir um desejo de encontrar o seu lugar, de encontrar os motivos. Eu lembro que eu trabalhava numa empresa, eu tinha uns 20, 19 anos mais ou menos, e a minha chefe, ela tinha uns 37 anos, 33 anos por aí. E um dia eu fui na sala dela, ela estava chorando, pastor. Chorando. Falei, o que foi, Tati? Por que você está chorando? Ela falou, você não vai entender, você é tão novo. Falei, não, me conta aí, o que foi? Ela falou, eu estou passando por uma coisa chamada crise existencial. Você já ouviu falar disso? Eu falei, eu já ouvi falar, mas eu não vou ter isso aí não. Ela falou, você está falando agora. Eu falei, não. Sabe por que eu não vou ter crise existencial? Porque eu sei o motivo pelo qual eu nasci. Eu estou caminhando para esse lugar. Sabe, remova do seu coração a lacuna que pode trazer sobre você um dia uma crise existencial. Descubra o motivo da sua existência. Descubra o porquê que você está aqui. Moisés tinha um chamado. Libertar o povo, levar o povo a comer leite e mel. Podia estar no deserto, podia estar na casa do faraó, podia estar na perseguição, podia estar no meio do Mar Vermelho, mas ele permanecia por quê? Palavra. Ele tinha um chamado. Sabe, irmãos, dias como o de hoje, numa convenção, são dias que Deus separa na agenda para marcar o coração de jovens. Entenda uma coisa, isso aqui não é só um evento. Hoje não é só um dia. Isso aqui não é só uma reunião dos jovens de uma supervisão. É um dia que Deus separa para marcar você de uma forma eterna. E você precisa ter fome por isso. Você precisa vir aqui quando tiver um apelo, responder, Senhor, é hoje que você vai falar comigo. E quando eu for embora daqui, eu vou ter clareza dos motivos pelos quais eu nasci. Sabe, quando você tem clareza disso, nem um dia mais da sua vida vai ser desperdiçado. Qual que é o problema? Muitas pessoas estão desperdiçando os seus dias. Elas estão entregando os seus dias. Já ouviram aquele irmão Zeca Pagodinho? Já ouviram ele? Ele canta uma música que fala assim, deixa a vida me levar, vida leva eu. É engraçada essa música, né? Ela é triste, na verdade. Isso aqui é uma vida de alguém sem propósito. É de alguém que tem potencial, tem combustível, tem a Ferrari, mas, deixa a vida me levar, a vida leva eu. Vamos ver o que vai acontecer aí. Vai ter a convenção, eu vou lá, vamos ver, né? Vamos ver se Deus vai falar alguma coisa. Segunda-feira minha vida volta ao normal aí, eu volto lá para os meus lugares, para fazer minhas coisas. Irmãos, esse não pode ser você. Entenda uma coisa, você não pode tratar o sobrenatural como normal. Você não pode tratar o extraordinário como comum. Você tem que entender que se Deus te trouxe aqui, é para que você saia daqui outra pessoa.
É para que dentro de você exista uma erupção. É assim que chama, não é, pastor? Tem que ter uma erupção dentro de você. Você tem que olhar para dentro e falar assim, eu nunca mais fui o mesmo depois daquele dia. E entenda uma coisa, a sua resposta não depende de quem vai vir aqui pregar. A sua resposta não depende de qual vai ser a música que vai tocar. Que às vezes você questiona, né? Ah, eu gostava tanto daquela outra lá, por que não tocou? Eu estava preparado aqui, já dá um som que Deus ia falar comigo, não tocou a música que eu queria. Ah, achei que o pastor ia falar de outra coisa. Veio falar de Moisés, já conheço, aprendemos no cursão aí, Moisés. Está falando de coisa que eu já sei. Irmãos, não tem a ver com quem vem aqui, tem a ver com a sua resposta. O que Deus quer fazer é dentro de você. Antes de ser fora, vai ser dentro. Antes das pessoas verem o seu chamado se cumprindo, você vai enxergar esse chamado dentro de você. Vai ser algo claro, queimando dentro do seu coração. Por isso que você não pode desprezar o dia de hoje. Você não pode desprezar o mover que Deus vai produzir dentro do seu coração. É isso que vai te sustentar quando tudo fora for ao contrário. Quando alguém é chamado para ser um pastor, não é um caminho de tudo conforme você pensava. Pelo contrário, eu lembro que eu estava no seminário, eu aprendi uma coisa no seminário, chegava na igreja local, falava, pastor, aprendi isso. Aí sabe o que meu pastor na época falou? Ele pôs a mão no meu ombro e falou assim, então, filho, o dia que você for pastor, você faz. Aí eu fiquei mal, irmão. Ah, não, é. Queria ajudar ele aqui, tá falando que eu não pode fazer nada que eu estou aprendendo. Aí eu fui orar, fui conversar com o diretor do seminário, falei, pastor, fiquei mal, não queria ter ouvido isso. Aí ele pôs a mão no meu ombro e falou assim, é por isso que eu estou treinando vocês, filho. É porque quando vocês estiverem lá na hora, vocês souberem o que fazer. Então para de querer corrigir. Para de colocar o seu propósito na mão dos outros. Você está entendendo o que eu estou falando? Para de colocar a culpa de que você não rompe por causa do seu discipulador. Para de pôr a culpa nas suas respostas por quem fez parte da sua célula. Não tem a ver com o cenário que você está. Tem a ver com você. A gente quer culpar muitos outros, irmãos. A gente quer reclamar da igreja porque o irmão ministra louvor e você não gosta. Fala, não, a igreja é ruim, o louvor lá é ruim. Ah, eu não gosto da palavra, o pastor prega lá. Às vezes é do fogo, você não gosta. Irmãos, para de pôr no seu parâmetro. Perceba que tudo que acontece à sua volta não é Deus te paralisando, é Deus querendo te promover. Você precisa entender da forma correta. Então, em vez de querer culpar, comece a aprender com o que Deus quer te ensinar. Eu estava vindo para cá e Deus estava falando no meu coração. Quando nós lideramos a igreja, nós encontramos muitos irmãos insubmissos. É assim ou não é, pastores? Aí você vai conversar com o irmão submisso, ele sempre tem um bom argumento. Falar, não, eu não quero me submeter porque eu sei mais que o irmão. Fiz faculdade, pastor. Você quer me colocar para andar com o irmãozinho lá na periferia? Ele não vai conseguir me ensinar nada. Pastor, eu sou mais velho, eu já tenho experiência. Como que eu vou andar com esse menino aqui tão novo? Só que quando Jesus, que é Deus, se esvaziou da sua glória e nasceu na casa de 2 camponeses, e Hebel fala então que Jesus se submeteu a José e Maria, todos os argumentos de um insubmisso caíram por terra. Porque se Deus pôde se submeter a gente que estava escondida no interior do mundo, por que você não pode? Alguém pode dar um glória? São dias de submeter o nosso coração ao chamado de Deus, irmãos. São dias de abrir mão das habilidades de Moisés. São dias de abrir mão do que você pode fazer e agarrar aquilo que Deus pode fazer através da sua vida. Você pode dar um glória a Deus? Eu queria que vocês colocassem de pé nessa manhã. Queria chamar os irmãos do louvor aqui. Queria que você fechasse seus olhos aí. Que você se esquecesse de quem está ao seu redor. Agora é você e Deus. Coloca a mão no seu coração. Muitos de vocês vieram para cá essa manhã pedindo para Deus respostas. Pedindo, Senhor, estou tão perdido na minha vida.
Eu não sei o que eu quero trabalhar, eu não sei com quem eu quero casar, eu não sei o que eu quero ser. E você estava levando a vida estilo Zeca Pagodinho. O que ia acontecendo, você ia vivendo. Aparecia uma oportunidade de emprego na área, você ia. Aparecia na outra, você ia. Aparecia alguém para relacionar lá, você ia. Não dava certo, você terminava, ia relacionar com o outro. Mas Deus te trouxe aqui porque Ele tem uma palavra para você. Ele quer endireitar as suas veredas. Quando o filho pródigo volta para a casa do pai, os irmãos se lembram? Ele retornou. E a Bíblia fala que ele subia para a casa do pai com o discurso pronto. Estava tudo preparado, pastor. Ele ia chegar no pai e falar: pai, eu errei. Pequei contra o Senhor, pequei contra os céus. Não sou digno de ser chamado seu filho, mas me trata como um dos teus empregados. Estava pronto. Ele repetia isso enquanto ele ia até a casa do pai. Mas a Bíblia fala que quando o pai observou o filho, ainda no horizonte, subindo as relvas, a Bíblia fala então que o pai corre em direção ao filho. Ele vai ao encontro do filho, ele abraça o filho. E o filho tentando: não, pai, eu preciso te contar um negócio. Eu tenho uma justificativa. Eu preciso te contar porque que eu fui embora. Mas o pai não estava interessado no que o filho tinha para dizer. O pai estava festejando. Tragam de volta. Tragam vestes novas. Sabe o que são as vestes novas? As vestes falam sobre uma nova postura. Também falou: tragam para ele novas sandálias. Novas sandálias é o novo caminho. Mas aí o que mexe é quando o pai fala assim: tragam novamente o anel. Tragam de novo a autoridade que ele perdeu. Irmãos, Deus não estava preocupado com o discurso. Sabe qual que era a única coisa que o pai enxergava naquele menino? Era de que ele estava interessado a voltar para a casa do pai. Voltar para o propósito, restabelecer o coração. E aqui eu não estou falando de crente que desviou, eu estou falando de crente que dentro de casa se perdeu. Crente que dentro de casa esqueceu de queimar o coração por um propósito. Talvez lá no começo existia tanta paixão em liderar a célula, em ser um discipulador, em ser um pastor ordenado. Existe um desejo de cumprir o chamado de Deus, mas por conta das circunstâncias, você foi deixando isso morrer dentro de você. E hoje Deus me trouxe aqui nessa manhã para dizer para você: eu quero devolver para sua mão um anel de autoridade. Eu quero restabelecer o lugar que você deixou. Eu quero te colocar novamente no lugar que eu te chamei para estar. Não é para estar lá cuidando dos porcos como servos. Você é filho. O lugar de filho é dentro de casa. O lugar de filho é governando. Deixa o Espírito começar a ministrar dentro de você agora. De sua glória, sangrou no madeiro por mim, me conectou, salvou.